Seja bem-vindo, pastor Júnior, que Deus abençoe a sua vida, sinta-se à vontade, a casa é sua. Neste momento eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui em nome do pastor Edson Silva, que nos deu essa oportunidade de poder falar um pouco de Jesus. Está ligado o microfone? Estou me sentindo feliz de estar aqui por mais essa oportunidade. Está conosco nossos queridos irmãos, que está aqui conosco, o diácono Giovanni e o missionário Vitor e o missionário Anderson, que está nos dando essa oportunidade aqui nesta grande companhia. Gostaria de verbalizar nesta tarde, pastor Edson, um versículo da Bíblia Sagrada. Sinta-se à vontade. Que se encontra em 2 Reis, no capítulo de número 4 e o versículo em diante. Diz assim: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor, levai-me os meus 2 filhos para seres servo. Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tem em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Nesta pequena oportunidade, eu gostaria aqui nesta tarde de trazer um pequeno tema neste texto. Um pequeno tema nesse texto que diz assim: Deus, Ele pode tirar você da crise. O texto que nós lemos nessa tarde, ele é um texto que fala de uma história de uma mulher cujo o seu marido morreu, e ele morrendo, ele deixou uma grande dívida para aquela mulher. Mas a Bíblia vai dizer que ela fica viúva e com 2 filhos. Agora, os filhos estão pequenos, pastor Edson. E certamente uma viúva naquele tempo, para ela ser sustentada, não tinha apoio do governo, e agora os filhos estão pequenos, e ela precisava que os filhos estivessem grandes para o sustentar. Então, a grande dívida levou ela ao desespero. Mas naquele momento ali, ela vai pensar, sabia que o homem de Deus estava na cidade. Então ela vai de encontro ao homem de Deus, que era o profeta Eliseu. Ela chega lá, então ela vai dizer para ele, o meu marido morreu, e tu sabe que o teu servo temia ao Senhor. E ele pergunta: o que é que tu tem em casa? E ela diz para o profeta: a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Botija de azeite naquele tempo, para você que nos assiste, era de muito valia naquele tempo alguém que tinha um azeite em sua casa. O azeite naquele tempo ele servia para 3 coisas. Ele servia para ungir sacerdote, para ungir rei e para ungir profeta. E naquele tempo, alguém que não tinha nada, e para alguém que tinha um pouquinho de azeite, então ele vai dizer: vai, empresta vaso, empresta vasilha, e entra no teu quarto e fecha a porta. E certamente ela obedeceu a voz do profeta, e ali ela encheu o azeite, colocou azeite nas vasilhas. A Bíblia diz que transbordou. Ela volta ao profeta, pastor Edson, e vai dizer: o que eu fiz, aconteceu um milagre. Então ele diz para ela novamente: vai, paga a tua dívida e tu viverás do resto. Paga a tua dívida e tu viverás do resto. Estamos aqui nesse programa abençoado, Abala Tomé Açu, e eu quero dizer para você: nada está perdido. Eu não sei qual é a tua situação financeira, eu não sei qual é a tua situação familiar, eu não sei qual é a tua situação que você está vivendo, mas eu quero te falar nessa tarde
ainda há uma oportunidade, ainda há jeito, é só você obedecer. Se você obedecer a Deus, que o profeta está no lugar de Deus, se você obedecer a Deus, se você verdadeiramente colocar Deus na tua vida, a tua história, ela muda, a tua história, ela vai mudar. Para aquela mulher ser mudada, a situação dela, para ela que tinha, pastor Edson, um pouquinho de azeite, e agora ela tem um bocado de azeite, ela vai vender aquele azeite para os empresários daquela época, e agora ela vai ter que pagar dívida e viver do resto. Não foi uma bênção extraordinária? E eu quero te dizer, para você sair da crise, você precisa obedecer. A crise, ela vem para testar o crente. A crise, ela vem para testar a gente, para ver como nós estamos na posição, se nós estamos, aleluia, se nós estamos diante de Deus, pelaquilo que Deus ele nos oferece, ou se nós estamos diante de Deus pelaquilo que Deus ainda vai fazer. Muitos crentes, muitas pessoas estão diante de Deus, não pelaquilo que Deus vai dar, ou pelaquilo que Deus já deu, mas pelaquilo que Deus ainda vai fazer na vida desta pessoa. E eu quero te dizer aqui de antemão nesta tarde, Deus quer te tirar dessa crise, Deus quer te tirar desta situação, mas depende de você obedecer à voz de Deus. Se você obedecer à voz de Deus, eu quero te dizer que tudo vai mudar. As coisas mudarão na tua casa. Agora já não tinha mais crise, pastor Edson. Agora já estava na bonança, já estava tudo bem. Quando eu vejo esse texto e eu olho para a Bíblia Sagrada, lá no livro de Mateus, a Bíblia vai dizer que Jesus estava no deserto, não tinha comida. O que vai acontecer agora? Aparece um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus vai pegar aqueles peixinhos e vai agradecer a Deus. E naquele momento Jesus pega os pães, dá para os discípulos. O discípulo naquele momento dá a multidão, que era mais de 5.000 pessoas. 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas. Agora imagine, pastor Edson, o quanto só o milagre de Deus naquele momento. Mas ali estava o pão da vida, ali estava Jesus, que estava para multiplicar aqueles pães e 2 peixinhos. E agora Jesus pega, oferece, dá aos discípulos, os discípulos dão a multidão, e a Bíblia diz que todos comeram e saciaram. Ainda sobrou 12 cestos. Ainda sobrou 12 cestos. Jesus disse: não jogue fora, mas guardai-vos para amanhã. Entendeu? Só que quando eu olho para esse texto, a gente vê que muitas pessoas, muitas das vezes Deus abençoa e ele joga fora o que sobra, joga fora o que resta. E Deus está dizendo nessa tarde para você, diante de uma crise tamanha que nós estamos na nossa nação, econômica, financeira, eu quero te dizer nesta tarde, Jesus ainda quer que você seja abençoado. Só depende de você colocar em prática, ouvir a palavra de Deus, obedecer, que tudo vai mudar na tua vida. Eu não sei se você é viúva, eu não sei se você tem filho pequeno, alguma coisa parecida na tua vida, mas eu quero te dizer que tudo pode mudar. Questão que tu creia, questão que tu acredita. Se você acreditar, as coisas mudarão. Amém, pastor Edson? Amém, pastor. Que Deus Júnior possa nos abençoar. Que palavra maravilhosa, né, gente? Nós podemos ter esse prazer de ouvir uma palavra amiga, uma palavra de conforto, de consolo, de esperança e de prosperidade. Quer se tornar próspero nesta vida? Sirva ao Senhor, não somente no sentido da crença, mas também no termo da obediência. Pastor Júnior, muito obrigado pela sua presença hoje nesse ambiente tão maravilhoso. A qual o Senhor abriu aqui para a gente trazer essa palavra. É muito gratificante. Que o Senhor possa voltar mais vezes. Amém. Para a glória de Deus. À disposição do Amém. céu. Muito obrigado. Da terra.